Olá pessoal, olá queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, mais uma aula nesse ambiente virtual, onde nós estamos dando seguimento ao nosso conteúdo de Illustrator. Bem galera, na aula de hoje nós vamos dar continuidade lá naquele assunto que nós aprendemos na aula passada, que foram os recursos Pathfinder, Arrange e outros comandos. Então, sem mais delongas, vamos acessar o nosso programa Adobe Illustrator aqui no nosso computador. O meu já está aberto, a minha versão do Illustrator já está aberta. Eu vou fechar essa abinha que eu estava utilizando aqui como teste, para que nós venhamos criar um documento novo, absolutamente do zero. Bem galera, aqui através do Illustrator nós vamos dar um comando para criar um novo arquivo, que é um comando que a gente já conhece, chamado File New, certo? Nesse caso galera, a gente também não vai se atentar, não vamos nos preocupar muito nesse momento em definir um documento em tamanho específico, com sangria ou com muitos padrões, porque ele também mais uma vez servirá para teste, para a gente ver na prática o que a ferramenta Pathfinder e outros comandos que nós aprendemos vão fazer de fato aí na prática, tá? Então nesse caso vamos criar um documento simples da seguinte forma: o profile dele, o padrão dele será print. A gente vai simular um print mesmo, impressão, uma artboard só uma folhinha de frente. O tamanho aqui em size, ó, vai ficar em A4. Aqui em unidades ou units vai ficar em centímetros. Automaticamente ele vai converter para a gente aqui, ó, largura, altura. Aqui embaixo na área bleed nós não vamos aplicar nenhuma bleed pelo fato de não precisarmos padronizar isso, porque esse projeto não será impresso, tá? Apenas para fazermos teste, ok? Então basicamente nós vamos fazer só essas modificações. Vamos dar um ok, apenas para termos uma folhinha em branco como esta aqui de exemplo, tá? Como esta aqui de exemplo. Maravilha. Show de bola, galera. Então é o seguinte, eu vou importar uma imagem para cá para o Illustrator, e essa imagem ela vai me servir como base para fazer o que eu quero fazer aqui junto com vocês, tá? Se você tiver internet aí no seu computador, eu quero que vocês baixem uma imagem como essa, tá? Muito fácil de achar aí no Google, tá ok? É uma logo, tá? Vou importar aqui para vocês verem através do comando File. Nesse caso eu vou dar um comando Place. Para quê? Para importar a imagem para esse documento, tá? Então vou dar um comando Place aqui. File Place. Eu coloquei ela lá na área de trabalho para ficar mais fácil. Então ela está aqui no finalzinho, ó. Essa logo aqui da Unimed, tá? É uma logo que já existe, como vocês sabem. E eu vou usá-la como base aí para nós fazermos aí na prática algumas atividades, tá? Fazermos aí o uso das ferramentas que nós usamos na aula passada para criar algo aí na prática. Então nós vamos criar uma logo baseada na logo da Unimed. Nós vamos criar uma cópia, né? Vamos fazer uma logo com as mesmas especificações da Unimed, para simularmos aí, entendermos o que o comando Pathfinder ele pode nos ajudar a criar. Ele pode nos ajudar a criar qualquer outra forma não existente no Illustrator através da nossa criatividade. Então eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, na prática, galera, como que a gente pode criar uma logo como essa aqui, ó, através de poucos passos, sem muita dificuldade. A gente vai criar uma logo como essa, tá? E aí, olhando para essa logo, já vou pedir para vocês pensarem aí quantas, não precisando considerar ainda a letra, tá? O texto, apenas a forma, tá? A logo em si. Quantas formas você acha que nós vamos precisar, tá? Quantas formas variadas nós vamos precisar para criá-la? Então, nós vamos precisar aí de triângulos, ou seja, ferramenta polígono, um polígono do tipo triângulo, e vamos precisar de retângulos. Apenas esses dois tipos de formas geométricas vão nos ajudar a criar uma logo como essa aqui, ó, desse mesmo
o modelo e a gente vai fazer isso juntos, tá? Então, se você tem como baixar uma imagem da Unimed, baixe ela, dê um place no seu documento e vamos criar juntos, tá? Caso você não tenha essa possibilidade, não tem problema, acompanha comigo aí a criação, tá, dessa logo da Unimed. Ok? Eu vou usar só essa partezinha como base mesmo, só essa parte. Então vou aproximar ela para facilitar um pouco. E aí, como a gente vai fazer uma cópia, né, a gente vai criar algo como base aqui já existente, apenas para a gente treinar. Eu vou clicar na imagem, vou lá em Object, vou dar um Lock Selection ou Ctrl 2 para quê? Para ela não sair do lugar, como a gente aprendeu na aula passada, né? Então eu vou poder mexer aqui em cima à vontade sem ela sair do lugar. A imagem está no zoom, como vocês podem ver, tá? Eu estou dando Ctrl+, ou scroll, né, a bolinha do mouse para frente, pressionando a tecla Alt. Alt, bolinha para frente, ou Ctrl+ para dar zoom. Ok? Então, só para ficar mais fácil aqui o nosso trabalho. E aí, galera, eu vou utilizar como base as formas já existentes, tá? Então, nesse caso, eu vou começar pelos triângulos. Vou usar a ferramenta Polygon Tool, aqui embaixo da ferramenta Texto, ó, tem um retângulo, pressiono o botão em cima do retângulo, Polygon Tool, ferramenta Polígono. A ferramenta Polígono, você pode escolher quantos lados você deseja trabalhar, tá? A sua forma ela vai ter quantos lados? Quantos lados terá esse seu polígono? Então eu vou dar um clique na tela, ele vai me dar essa opção aqui, ó, Sides, quantos lados, tá? Quantas pontinhas? Eu vou trabalhar com 3, tá? Portanto, será um triângulo. Ok, cliquei em OK. Olha lá. Criou um triângulo. Vou diminuí-lo sempre pelas pontinhas para não distorcer o triângulo. De preferência usando a tecla Shift. E vou tirar a cor. Para quê, Vitor? Para ficar mais fácil a visualização do que está atrás. Até porque eu vou ter que fazer alguns ajustes, tá? Então nós vamos diminuindo, ó, até chegar mais ou menos ao tamanho da forma que eu desejo. Ok? Ah, Vitor, essa aqui não tem a ponta. Na verdade tem, né? Essa primeira tem a pontinha. As de baixo que não tem, a gente vai entender depois como fazer isso, tá? Até que essa aqui ainda tem a pontinha no final. Maravilha. Aí beleza, Vitor, beleza, você fez o triângulo, show de bola, mas não tá conforme o triângulo que nós temos aqui, ó. Ele está mais largo, então eu posso tentar largar, dando um clique aqui com a setinha preta, puxando para o lado, aqui nas laterais. Então eu vou esticar ele mesmo, tá vendo? Beleza, lá, tá mais ou menos a mesma medida, né? Então, feito isso, deixa eu diminuir só um pouquinho ele mais para cá. Beleza. Feito isso, eu vou criar os de baixo, tá? Vou criar os objetos de baixo. E aí, como eu já mostrei para vocês em aula, é muito fácil você criar cópias, né? Você clica no objeto, pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V, ou você pode apertar a tecla Alt, clicar e arrastar, tá? Clica na forma e arrasta. Quando a forma não tem preenchimento, você tem que vir certinho na bordinha, tá? Porque senão ele não vai entender que você quer tirar uma cópia desse objeto, porque ele não tem cor por dentro, tá? Então você tem que arrastar pelas pontinhas, tá? Pelas bordas. Beleza? Ó, criei mais uma cópia, então muito fácil, ó, não tive muita dificuldade de criar. E a mesma coisa acontece, ó, arrastando para a base. Tá? E aí eu vou alargar mais uma vez, porque ela é mais larga. Vou subir, ó, a ponta de cima até chegar mais ou menos à mesma largura da original. Beleza? Então tá aqui a nossa base, ó. Eu vou diminuir um pouquinho o contorno, tá, gente? Eu vou selecionar, ó, vou vir aqui em Stroke,
Vou deixar o contorno mais fino, tá? Por quê? Pra gente poder ter uma precisão um pouco maior. Então vou deixar aqui, ó, a bordinha mínima, 0,25, tá vendo? Só para ficar uma coisa mais precisa. Aí vocês podem ver que vai realmente precisar de ajuste. Mas aí, galera, é a mesma lógica que nós aplicamos anteriormente, tá? A gente vai fazendo os ajustezinhos aqui até ficar do jeitinho que a gente quer. Então até aqui não tem nenhum mistério, nada mudou. Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. A gente vai fazendo pequenos ajustes. E aí é um trabalho de paciência, com calma você vai ajustando, tá vendo? E aí observa, ó, que um está dentro, basicamente invadindo o outro, né? Esse aqui, na verdade, faz interseção com esse aqui, e esse aqui também chega a alcançar a base desse aqui. E a gente vai solucionar esse problema muito facilmente, tá? Através de um comando. E qual comando vai ser esse? Ó? Eu vou selecionar o primeiro. E para selecionar os demais, eu preciso pressionar a tecla Shift, tá, galera? Pressiona o Shift, clica no de baixo, Shift, clica no outro. Mantenha o Shift pressionado. Observe que pegou os três. Ou você pode arrastar por fora, ó, como o objeto de trás está bloqueado, ó. Clicou, arrastou, selecionou todo mundo. E aí nós vamos utilizar o primeiro comando da Pathfinder. Então, se o seu Pathfinder está fechado aí, você vai lá, mais uma vez, lá naquela opção que nós utilizamos, né? É Window, tá? Opção Window, Pathfinder, tá vendo? Shift Ctrl F9. Nós vamos usar o primeiro comando da Pathfinder, que é o Unit. Então clicou aqui em Unit, show de bola, ó. Unir os objetos, fundir os objetos. Eles agora são uma coisa só. Se eu arrastar para cá, observa que eles estão todos unidos uns nos outros. Beleza? Show de bola. E aí nós vamos fazer essa base maior aqui, ó. Essa basezinha maior, que é dotada de dois triângulos, tá? Não parece, mas se você for observar, são dois triângulos, só que são cortados na parte de cima, e nós vamos efetuar esse corte no final, tá? Então nós vamos lá novamente em Polygon Tool, ferramenta polígono, clicou na arte. Quantos lados? 3, ó, vou manter 3, ok. Fez o triângulo grandão lá. A gente vai diminuir, tirando o zoom só para a gente poder ver o triângulo direitinho. E aí eu vou fazer aquele ajuste igual eu fiz com os menores, tá, galera? Então eu vou pegar a base do triângulo, ó, e vou ajustar, deixar mais ou menos na mesma largura. Maravilha. Agora eu vou aumentar na ponta aqui até a largura dele ficar ajustada, tá vendo? Ó? Show de bola lá. Ajustado lá. A mesma coisa embaixo, ó. Vou pressionar o Alt, vou arrastar e eu vou precisar fazer alguns ajustes porque esse de baixo é menor, tá? Então eu vou diminuir lá um pouquinho. Nesse caso pode ser do lado mesmo, pode dar uma achatada aí de leve, porque realmente vai precisar para ele ficar do jeito que a gente quer. Nesse caso eu vou desfazer porque eu acabei não duplicando. Pensei que tinha duplicado, agora foi. Então deu Ctrl Z, deixei o de cima onde ele estava. E agora eu vou ajustar o de baixo. Ok, ó, vou arrastando até chegar mais ou menos ao ponto que eu desejo. Vou descer essa pontinha, ó, até essas laterais ficarem conforme eu desejo, tá? Nesse momento ainda não parece aí que vai ficar do jeito que a gente quer, mas sim vai ficar do jeito que a gente deseja, galera. É muito simples aqui o que nós vamos fazer, ó. Eu vou clicar no triângulo de cima, vou pressionar o Shift, vou clicar no triângulo de baixo, tá? Deixa eu pressionar o Shift, agora foi, ó. Cliquei no triângulozão maior de cima, pressionei o Shift, cliquei no triângulo menor de baixo, um pouco menor, né? Com Shift, selecionei os dois. Lembrando que esse de dentro não está selecionado, somente o de cima e o de baixo, tá? Por isso eu pressionei o Shift para fazer essa seleção de 1 a 1, ó. Esse e esse. E agora eu vou dar um Unit. Show de bola. Olha o que aconteceu.
ele fundiu, ele uniu esse de baixo com esse de cima, e o de dentro não foi afetado. Por isso eu selecionei com Shift esse, e depois deu Unity. Ele uniu apenas os dois maiores, tá? E aí vocês podem ver que a nossa logo já está tomando forma. E aí, para a gente cortar essa parte superior aqui, nós vamos usar também um outro comando da Pathfinder. Nós vamos criar um retângulo. Esse retângulo ele tem que bater mais ou menos aqui nessa parte branca, ó, no comecinho da parte branca. Eu posso colocar qualquer cor aqui só para exemplificar, tá? Só para ter um destaque aqui, uma diferença. Já que esse objeto não vai existir mais, tá? Ó, esse objeto na verdade só vai servir como faca, ele só vai cortar, tá? Então cliquei no de cima, pressionei o Shift, cliquei no de baixo, tá? No objeto de baixo, aqui no triângulo. Só cliquei aqui na bordinha para ele entender que é o triângulo. E agora eu não vou dar um Unity, tá? Eu vou usar um outro comando. Beleza? Eu vou usar esse comandozinho aqui chamado -front. O que ele vai fazer? Ele vai cortar o objeto usando como base esse objeto da frente, que é um retângulo, tá? Então cliquei aqui em -front. Olha lá. Maravilha, ó. O objeto já foi cortado com sucesso. E agora, basicamente, eu vou apenas vazar essa logo, porque na verdade esse objeto de dentro ele é vazado, tá? Na verdade só vai haver essa parte branca. Essa parte verde na verdade é o fundo. Então eu vou clicar no triângulo menor, que são três que já estão unidos, né? Eles já se tornaram uma coisa só. Vou clicar no triângulo maior de trás, qualquer um dos dois, tá? Já que eles já foram fundidos, na verdade se tornaram um só. E aí, galera, eu também vou dar um corte aqui no objeto, tá? Acho que o -front aqui não vai nos servir, então eu vou usar um outro Pathfinder aqui. Deixa eu ver um Pathfinder que vai ficar legal aqui, ó. É exatamente esse aqui, ó. É o -back. Na última aula nós não vimos ele, mas ele também é útil porque ele vai fazer o corte inverso, tá? Como esse objeto foi criado primeiro do que esse, eu preciso cortar de forma inversa, tá? Em vez de eu cortar com o molde que está na frente, eu vou cortar com o molde que está atrás, que é esse objeto aqui menor que foi criado por primeiro, tá? Então, nesse caso, esse menor vai cortar esse maior. Por isso, nós vamos usar o comando -back, ó. Clicou em -back. Não vai acontecer muita coisa diferente, porque na verdade vai ficar bem similar ao que estava. Somente essa linha de baixo aqui, ó, efetivamente aí, vendo assim de primeira, é o que foi tirado, né? Mas na verdade ele vazou. Essa parte aqui não existe mais. Isso aqui é vazado, tá? Isso aqui é vazado. Se eu tirar daqui de dentro, como se vocês forem ver, ó. Olha lá. O objeto está vazado, então ele vai ficar da cor da onde você deixar, né? Então se você deixar aqui, ele vai ficar com essa cor. Se você deixar aqui, por exemplo, ele vai ficar daquela cor ali, tá? Deixa eu desfazer. Beleza, galera. Então agora nós vamos apenas tirar esse contorno, porque esse contorno preto não existe, tá? Na logo original. Então eu vou clicar na borda, vou clicar aqui, ó, na área da cor da borda, que é essa área aqui, ó, de stroke. Clicou, sem cor, que é o tracinho aqui, ó, none. Pronto, não tem mais cor. Agora eu vou arrastar para o lado aqui, ó, a cópia, melhor para baixo, para ficar mais próximo aqui e aproveitar o fundo. E vou colocar a cor, ó, tá sem cor, tá vendo? E aí vou colocar a mesma cor branca, tá vendo? Beleza, galera, tá lá, ó. A de cima é a original e a de baixo é a cópia, tá? Então nós fizemos aí uma cópia basicamente com as mesmas especificações da original. E aí eu creio que vocês consigam ver aí que ficou bem parecido, né?
por mais que a gente tenha feito aí uma velocidade mediana, as especificações ficaram legais, ficou bem parecido aí da logo original. E é só para mostrar para vocês, ó, coisas que a gente consegue fazer com o Pathfinder, como por exemplo criar logos ou recriar logos, né? Então é através desse tipo de ferramenta que nós designers criamos logos para os nossos clientes. Então, assim como a Unimed pode ser muito bem recriada por aqui, a gente pode criar marcas que ainda não existem, baseadas aí naquilo que o cliente ele deseja. E aí é isso que eu gostaria de mostrar para vocês na aula de hoje, que é totalmente possível que a gente crie coisas novas como logomarcas ou logos através do Illustrator, tá? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Se ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, galera. Eu sei que no começo é um pouco confuso, às vezes a gente se enrola um pouquinho, mas pratique, tá? Então fica aí a minha atividade para que vocês venham treinar durante essa semana. Vocês vão primeiro tentar fazer a Unimed, tá? A logo Unimed, usando o passo a passo que nós fizemos aqui em aula. Conseguindo, Vitor, consegui fazer a logo. Qual outro exercício que eu posso praticar já que eu consegui fazer a logo? Você pode usar esses exemplos aqui, ó, como base, tá? Ó. Então já deixando outras duas atividades para vocês, ó. Você vai pegar a logo da Mitsubishi, que é uma logo razoavelmente fácil para vocês poderem treinar. Pratiquem aí a logo da Mitsubishi. Um pouquinho lento aqui para abrir o visualizador de fotos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Foi. Olha lá. Para que vocês pratiquem essa logo aqui da Mitsubishi. Vocês podem baixar na internet também para utilizar como molde. E nessa aqui vocês vão precisar de 3 retângulos, tá? A única coisa que vocês vão precisar nesse caso, e eu já vou deixar uma dica aqui muito importante, é que a partir do momento que você cria um retângulo, a logo da Mitsubishi ela tem os retângulos em posições diferentes, tá? Ela na verdade é um retângulo só que redimensionado, achatado. Então você vai precisar usar essa ferramenta aqui, ó, que é a setinha branca, Direct Selection. E aí você vai clicar nas pontinhas, dê um clique no pontinho, ó. Esse pontinho pode ser movimentado. Cheguei a mostrar isso para vocês quando nós criamos o panfleto, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente falou sobre isso quando criamos o panfleto, ó. Você pode muito bem com a Direct Selection, a setinha branca, mudar os pontinhos de lugar, ó, e posicioná-los na área que vocês quiserem. Uma vez que você criou aqui certinho um dos pontos, é só você duplicar e mudar a posição para você chegar a esse resultado, tá ok? Então pratiquem isso. Vai ser também um excelente modo de vocês treinarem, praticarem ferramentas de logo, tá? E aí por último, vocês podem também praticar a logo da Toyota, né? Esta logo aqui. Então eu quero também que vocês pratiquem, tá? Então nesse caso vocês vão precisar de elipses. Então vai ser uma elipse dentro da outra, ó. Uma elipse maior, essa menor fica dentro da maior e essa por sua vez fica dentro das outras duas, tá? E aqui, ó, você vai precisar mesclar, você vai precisar dar um unity aqui, ó, para que elas se fundam, né? Fiquem uma dentro da outra, né? Então é isso, galera. Bem, então fica aí a minha recomendação, as minhas dicas e também os meus exercícios para que vocês possam praticar essas atividades. A gente se encontra na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi feito mais uma vez com todo carinho. Foi super gratificante fazer esse conteúdo para vocês. Então eu peço que, por favor, que vocês estudem, que vocês se dediquem, que vocês pratiquem. Porque a chave para que vocês possam absorver o conteúdo de informática, absorver design gráfico ou qualquer tipo de conteúdo relacionado a TI é a prática, tá ok, galera? Desejo a todos aí uma excelente semana, que a semana de vocês seja excelente. Tomem cuidado, se cuidem, a gente se encontra na próxima aula e foi um prazer rever vocês, tá? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.